Eu estava bem arrumado, mas já desarrumou mesmo. Não, uma coisa que deixa eu aumentar meu volume aqui. Uma coisa que eu estava comentando aí com as pessoas que estavam aí aguardando e que está entrando agora. Seus fãs, né, Rosa? Eu recebi muita gente comentando na minha página do Face, mandando, entrando na minha página do Instagram. Aumentei até os meus seguidores, de um monte de seguidor que eu não conheço. Deve ser todos os seus fãs, viu, Rosa? Também você é uma pessoa muito querida. Queridos, isso sim. Gente, eis aí a Rosa. Olá, como todos. A voz está estabilizando, muito bem. Desculpe os transtornos. Eu sou uma senhora do milênio passado, portanto, tenho pouco conhecimento da tecnologia. Obrigado pelos consultores que nós tivemos ao longo dessa transmissão, que ainda não começou. Sabe que eu ando muito feliz, do mesmo jeito que a Priscila fez a live na quinta-feira. Para quem não assistiu a live de quinta, foi bem emocionante, né, Rosa? Que a gente estava conversando, né? A respeito de como as pessoas que têm uma necessidade, né, que passam por algum transtorno ou têm alguma deficiência, o quanto às vezes o mundo é muito árduo para eles, né? E uma coisa que muito difícil. E uma coisa que eu achei muito bonitinho que ela colocou, me emocionou muito, para falar a verdade. Usar o termo bonitinho é muito pequeno, porque eu fiquei muito emocionada mesmo. Foi a questão quando ela falou que esse período online da vida dela, porque ela está em casa, né, fazendo aula online, e ela começou a assistir lives, que veio esse despertar que ela nunca quis falar para as pessoas e que agora ela sente que ela precisa falar. E ela estava com muito medo dessa situação assim, ao vivo, né? E eu falei para ela, olha, vamos fazer uma live, isso vai desmistificando, a gente vai conversando, ninguém é autoridade nisso, nem eu e nem ninguém, assim, a não ser pessoas que já trabalham, porque os youtubers, né, que não é o nosso caso. E eu penso que, assim, eu tenho ajudado muitas pessoas nessa questão da tecnologia. Eu nunca fui nenhuma mega expert. Acho que eu sou mais para xereta do que para expert. E eu fico até feliz. Eu penso, olha, eu acho que eu posso contribuir além da fonoaudiologia, né? E também despertando, né, o interesse, porque, na verdade, como a gente não conhece muito, não, né, a gente pede ajuda sempre aos universitários. Então, a gente agora se sente na obrigação de buscar entender um pouco mais, né? Seria bom na realidade. Bom, mas pessoal, assim, é muito interessante do que você estava contando, né? Da sua ex-paciente. Desculpa, eu esqueci o nome dela. Priscila. Que ela resolveu, teve um ímpeto de querer falar, até no sentido mesmo de ajudar as outras pessoas, né? Então, o que acontece? Nós estamos todos presos, nós estamos todos confinados, nós estamos todos parados de alguma forma, mas é importante pensar como é que a gente vai mudar o mundo. Olha que oportunidade de mudar o mundo, não é? A gente não queria isso, mudar o mundo. Agora está mudando o mundo de fora para dentro, tem que ficar dentro, né? É verdade. Bom, pessoal, agora oficialmente está aberta a nossa live sobre os desafios das relações familiares neste período de quarentena. Já é, né, Rosa? Acho que as relações familiares já são por si só, sem quarentena, um grande desafio. Agora só acrescentamos algo a mais. Eu queria, então, iniciar com uma frase que é: nenhuma família é perfeita. Nós discutimos, nós brigamos, nós até paramos de nos falar às vezes. Mas no final, família é família, né? O amor sempre está lá presente. Mas acaba pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Exatamente. Rosa, eu queria muito que você se apresentasse. Quem é Rosa Maria? Sua formação?
sua trajetória, que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Então, meu nome é Rosa Maria, eu tenho 2 netas lindas, maravilhosas, que eu só falo delas, eu vivo monoassunto, né? Mas, assim, eu sou psicóloga há 40 anos, sou psicoterapeuta familiar e de casal desde 1974, não, 94, desculpa, 1994, e trabalho com casal e família do consultório, e também com os clientes individuais, né? E eu trabalho com grupos também de professores, grupos de avós, grupos de pais, né? E trabalhei muito tempo também na comunidade, como terapeuta comunitária, com pessoas de classe social carente demais, né? E foi um trabalho muito importante na minha vida também. Muito bem. Rosa, você ainda atende bastante, né, as famílias, e como está, qual é o seu parâmetro aí agora entre antes e agora? O que você percebe já nesses 70 dias, né, que nós estamos aí de quarentena? Quais são os desafios que se diferenciaram e quais talvez sejam os mesmos, apenas ficaram mais aparentes? Os desafios basicamente do entendimento e do diálogo, né? Que agora as coisas estão mais, não dá para ir embora. Normalmente se tinha uma agenda fora de casa, se a coisa estava meio chata, meio dificultosa, meio engasgando, rua, trabalho, escola, cada um para o seu espaço de respirar, de se desenvolver de outra forma. Agora está todo mundo perto, todo mundo junto, os pais acumulando funções como com a escola, com os deveres, com a atualização, né, da vida escolar da criança. Então, muita coisa mudou, as tarefas estão bem no ar. Antes eu queria falar, era para ter dito antes, que eu me inspirei para falar nesse tema na minha filha. Tem uma foto dela no Instagram, que ela está de pijama, com o cabelinho assim ao vento, e ela fala assim que ela não sabe o que ela faz primeiro, se ela recolhe roupa, se ela cuida da criança, está esperando para comer, ela responde o e-mail da empresa, não sabe o que faz. E é uma coisa realmente que cai, né, assim, de paraquedas, digamos assim, a situação do que eu vou desenvolver agora, o que é mais importante, né? Porque antes do caso da minha filha, que eu conheço de perto, ela tinha ajudantes, pessoas que davam apoio. E agora está ela e o marido, os dois lá cuidando das duas, da casa, do trabalho, enfim, toda essa demanda, né, que veio. E aí eu pensei em colocar isso no sentido de que existe uma possibilidade grande de se cumprir novas tarefas e ser um ganho, né? Por exemplo, minha filha se tornou uma boleira de primeira, um bolo delicioso, muito bom. Então, novas competências são desenvolvidas também. Eu acho que muitas vezes, né, Rosa, o que eu tenho percebido em muitas falas é sempre um aspecto muito do peso e do negativo. E não se, às vezes, direciona para isso que você falou. Existem aspectos que são positivos desse processo todo, por mais árduo que ele esteja sendo, acho que para todos nós, sem dúvida. É isso que você falou, ela está descobrindo novas potencialidades, né? Novas habilidades, né? Novos gostos, não é verdade? Eu acho que às vezes a gente nem percebe que pode ter um gosto, né? Um gostar de algo. Eu tenho até um amigo que acabou de entrar aí, o Luiz, ele já tinha um gosto, mas eu tenho visto que ele faz sobremesas maravilhosas, a gente já até incumbiu ele que depois queremos um encontro só com as sobremesas. Quer dizer, eu acho que de repente um tempo diferente. As pessoas têm te falado sobre isso, sobre esse aspecto positivo, ou você acha que as demandas ficam muito em cima do negativo ainda? Fica muito em cima do negativo, mais pelo negativo, né? Quando que eu vou sair de casa e não dá mais? Ontem mesmo um cliente também falava sobre a dificuldade que ele tem em relação ao tempo, né? Porque, veja bem, o tempo não sabe se é segunda, se é terça, se é sábado, se é domingo, tanto faz.
né? Não se tem mais agenda como se conhecia antes. Aliás, nada será como antes, né? Isso é uma verdade absoluta. Lula Santos já mostrou há muito tempo atrás. Nada será como antes. Quando você acha que as pessoas têm tido essa noção, ou ainda há uma grande expectativa de voltar como era? Tem essa expectativa que é lógico, claro, é automática no ser humano, que é o desejo de lugar de conforto, lugar conhecido, né? Então, o que acontece? O desejo é que seja tudo igual, mas muita coisa já não é igual e não será, né? O pessoal está usando um termo do novo normal. Não é questão do novo normal, é uma nova vida. Normal, a gente não sabe mais onde foi parar. O que é normal? Não dá, tem 1000 definições de normal. Então, não é o novo normal, é uma nova vida, uma nova possibilidade de viver, arranjos, combinações, acordos a serem feitos. Porque, por exemplo, a questão de home office, acho que veio para ficar. Porque as pessoas trabalham em casa. Isso quer dizer que tem economia de combustível, economia de tempo no trânsito e uma produção muito melhor às vezes. Tem gente que não gosta. Meu filho, por exemplo, detesta trabalhar de casa, mas é preciso, né? Então, essa questão de trabalhar de casa é uma coisa que eu acho que veio para ficar mesmo. Para dizer minimamente. Eu acredito que esse retorno, primeiro ele não vai ser assim tão rápido, né, Rosa? A gente já está percebendo isso, né? Esse tempo todo já está nos trazendo essa dinâmica lá pelo menos para mim ficou muito claro isso. Lá no dia 20 de março, dia 19 de março, quando fechamos tudo, num processo inicial era, uns 20 dias, e aí eu sempre penso, gente, que pensamento mais insano, mágico, ou sei lá eu o quê. Mas ou talvez ainda a não percepção da grandeza disso tudo, o quanto isso foi tomando, né? E agora vem, eu acho que outros sentimentos. Não sei se você tem percebido, se alguns pacientes seus têm trazido, essa questão assim, que é isso que você colocou, que o trabalho em casa, agora, o balanço disso, até que ponto voltar naquele ritmo que era, e o receio, porque ainda existe muito receio. Eu, pelo menos, tenho muito receio. Agora estou vendo essa questão na cidade, vamos reabrir, vamos fazer isso e tal. Mas nós temos ainda um número, está numa crescente de casos. Então, até que ponto nós também agora temos um outro, sei lá, se é um fantasma ou se é um sentimento talvez mais real de todas essas mudanças, que vai exigir uma outra adaptação desse retorno. Eu acho que é assim, Suzana, tem uma ameaça constante, né? A gente sabe que a morte existe, que a gente vai chegar lá, mas tem um caminho para chegar lá. E nesse caminho tem essa questão, né? Do sofrimento, da perda, de angústia, tem tudo isso. Só que uma coisa importante, aumentou o número de autocuidado. Olha, que interessante. De autocuidado, sim, porque você precisa se cuidar, se proteger, mudar os hábitos. Você anda de máscara na rua. Isso é um autocuidado. E todo mundo, a maioria, a não ser as pessoas com mais dificuldades de pensamento lógico, racional, né? Mas a maioria usa, né, a máscara como forma de proteção. Por quê? Porque precisa se cuidar. Ou se cuida, não é? E a questão que você vê das funções, aí quando você tem as famílias naquela configuração, sei lá, pai, mãe, independente se são 2 homens ou 2 mulheres, não importa, mas a função, né? Você tem ali filhos e pais morando, né? Moram juntos. Como é que você tem visto essa questão dessa organização doméstica? Você acha que houve uma mudança dos papéis? Você acha que alguns homens tomaram a frente em papéis que não tinham? Ou você tem sentido que aqueles traços, de repente, que já não eram muito positivos, podem ter se acentuado?
os traços de machismo, você diz? Sim. Vamos nomeá-los. Isso. Sim, é assim, veja bem. Ninguém mudou, né, da água para o vinho ou do vinho para o vinagre. Ninguém mudou. Né? Tem outras demandas, mas a mudança de atitude perante as crenças, valores, formas de se conectar com as pessoas continua a mesma. Né? A não ser que se tenha um processo terapêutico muito bom, né? Aí as pessoas conseguem abrir espaço para ventilar outras ideias. Mas essa questão do machismo, feminismo e tarefas domésticas tem uma questão importante que é quando o marido lava a louça, lava a roupa, ou põe criança para dormir, ou dá banho em criança, ele está contribuindo com alguma coisa? Não. Ele está cuidando daquilo que é dele. Porque a tradição diz isso, né? Que, olha, que como ele me ajuda. Ele não ajuda nada, não tem que ajudar. Né? Não tem essa de ajudar. Participa. Né? O homem, nesse momento, está sendo convidado a participar mais da vida familiar. Né? E de início, como toda mudança, tem um estranhamento, tem uma inabilidade, né? E com o tempo isso vai se desenvolver. Você acha que justamente essa visão que ainda é muito presente, né, do marido que ajuda a esposa, neste momento, isso pode gerar conflitos com relação a, na medida em que você tem a esposa que tem o trabalho, né, fora e agora ela está trabalhando em casa, ou ela está tendo que se ajustar entre trabalhar fora e dentro de casa, e que algumas funções a pessoa tem que sair de casa, não tem jeito, né? E você sente que, por exemplo, essa questão delicada aí que você colocou entre o ajudar e o participar, na medida em que você tem uma necessidade maior, você pode gerar ainda mais conflito? Sim. Sem dúvida. Inclusive, em alguns casos mais patológicos, né, a questão da violência doméstica emerge aí, né? Porque o homem se sente exigido, pressionado, estamos todos pressionados de alguma forma, né? E quando ele se sente mais pressionado, mais exigido, ele é capaz de reagir com a violência, né? E aí que mora o perigo. Mas tudo depende de como se dialoga, né? Como é esse diálogo, o que cada um está vivendo. Porque, às vezes, é assim, fica uma coisa de que um fica sobrecarregado e o outro fica folgado. Mas, às vezes, você vai investigar um pouco mais, vai cutucar mais fundo, você vê que, assim, o marido lava a louça de um jeito, X, e a mulher gosta do outro jeito, Y, que ela fez a vida inteira. Ele não vai fazer como ela faz. Então, a questão de tolerância, a questão de receber ajuda como ela vem, que é muito difícil, né? Porque todo mundo quer ajuda, mas a ajuda tem que ser de um jeito idealizado, digamos assim, né? Não pode ser qualquer ajuda, né? Então, é assim. Uma amiga minha, Cláudia, ela mora na Argentina. Ela está colocando que lá ela tem visto que aumentou a violência familiar em alguns setores sociais. Você tem acompanhado essas notícias? Porque eu vou ser muito sincera, eu tenho me afastado um pouco das notícias em geral. Eu vi algumas coisas sobre a possibilidade do aumento da violência, mas você acha que aqui também já tem tido um aumento da violência familiar? Sim, principalmente nas classes sociais mais desfavorecidas, né? A frustração é muito grande, a ameaça de passar fome, de carência, de precisar de coisas, é uma coisa que leva o ser humano a ficar mais estressado e ter essa reação. Se já era uma constante, isso aumenta, tende a aumentar. Na medida que não sai de casa, né? Isso, exatamente. E que dicas você daria aí para a gente tentar organizar essas tarefas domésticas? Você acha que é interessante que isso seja colocado, vamos dizer, à mesa mesmo? Todo mundo discutir isso seja... Qual é a melhor forma? Eu não sei se tem a melhor forma. Tem a forma que é melhor
cada um e cada um vai descobrir. Mas o que eu sugiro é essa conversa mesmo, né? Por exemplo, tem uma coisa que as mães em geral fazem, né? Querem que a criança vá brincar ou que a criança vá dormir para poder desenvolver melhor, desenrolar melhor o trabalho da casa. Eu aconselho fazer junto. Chama a criança para ajudar, chama para colocar um prato na mesa, dependendo do tamanho da criança. Permita que a criança ajude a arrumar a cama. Não vai ficar nos trinques, mas vai ser uma coisa importante, vai ser uma coisa que vai tornar a criança se sentindo mais competente, mais valorizada, e a mãe não vai ficar tão angustiada, porque ainda tem tanta coisa para fazer ainda, e mais cuidar da criança. A criança ajuda, gosta de colaborar, e estar juntos, fazer juntos, é uma coisa que une. A Iracélia está fazendo a seguinte pergunta: como é ser avó na atualidade? É muito bom. Na atualidade desse confinamento é muito ruim, porque não posso abraçar, beijar, pegar no colo, né? Eu sou pegajosa, então eu sinto muita falta disso. Mas na atualidade, eu acho que os avós têm um papel fundamental, né? Em função de dar um apoio, de ajudar os filhos que estão naquela fase de aquisições, de luta no trabalho, de desgaste, né? Então, os avós seriam os apoios aos pais, aos filhos, no caso, né? E também os avós, como sempre, são aqueles que transmitem a cultura, que contam as histórias, que mantêm a tradição oral, no sentido da comida também, os bolinhos da vovó, o cheirinho do pão do vovô, né? Então, tem todo esse lado afetivo, esse lado de envolvimento, né? E também tem a questão, a Eva está falando aqui, agora é difícil, muita saudade, é verdade, dá muita saudade dos netos, né? Em função da gente, os meus moram em São Paulo, então também tem essa de ter que sair, pegar a estrada e tudo mais. Mas antigamente, até fevereiro, janeiro... Parece tão longe, né? Toda sexta-feira cuidar dos netos, brincar com eles, estragar um pouco, que ela não me ouve. Mas tem essa questão, né, do afeto, do cuidado, porque avô e avó estão em outro patamar. Eles não estão no mesmo patamar dos pais, porque a educação, a parte difícil mesmo de educar, de passar as regras e as condições de vida, são dos pais mesmo, né? E os avós já fizeram isso com os filhos. Agora ficam cuidando dos netos, se dedicando mais. A gente pode, né, se dedicar um pouco mais, graças a Deus. É um papel diferente, não é isso? Eu também percebo. Você fez uma abordagem que eu achei bem interessante, que é a questão, por exemplo, de colocar a criança nas tarefas. É um aprendizado, né? Muitas vezes fica aquela história de que aprendizado está sempre ligado à escola. Não é assim, né? As coisas de casa trazem muito aprendizado, não é mesmo? E colocar junto traz esse processo. A hora que você chama, no caso da criança, vamos ajudar, né? E também a ideia de pertencimento. Você não acha que a hora que a gente começa a dividir, vamos dizer, né? Ó, fulano, você mora em casa, né? Você não está no resort, você é morador da casa, né? Ou seja, ninguém está aqui para fazer pelo outro. Eu acho que independente de se ter um funcionário ou não que ajude, trazer esta pertencimento. Para mim, eu sinto que é isso. A hora que eu cobro, mas eu também coloco junto para fazer quando é menorzinho, né? Porque para a gente cobrar quando é maior, eu sinto que tem que ter esse aprendizado quando é menor, senão se perde. Você não vai sair da cartola do mágico, né? Exatamente. Você ensina muitas coisas. Eu lembro que você até colocou uma vez antes, lá no outro mundo, como você disse lá, né, em fevereiro, janeiro, lá naquele outro mundo, a questão, uma vez que você trouxe uma tarefa que você tinha feito com a sua neta mais velha, né, a maiorzinha. E
que envolvia essa coisa de massinha, bolo, alguma coisa, pão, acho que foi o que seu marido estava fazendo junto. Olha quantos... A gente fala às vezes tanto de desenvolver coordenação motora, né? Olha que tarefa linda que desenvolve. Pois é. Quando, por exemplo, os pais ficam desesperados em ensinar a fração para a criança, corta uma pizza ao meio, corta um quarto de pizza, né? Coisa simples. Criança precisa participar, porque ela se vê como competente, ela se vê como alguém capaz e envolvido. Então, ninguém vai dizer para essa criança mais tarde, quando ela crescer, que ela não arruma o quarto, porque ela já acostumou de pequena a perceber que o quarto é dela. E que ela pode se dar essa tranquilidade de um quarto arrumado. Se ninguém ensina, não vai... Está colocando, estamos fazendo bolachinhas. É isso mesmo, né? E assim, envolve tudo isso, né? Que é a coordenação motora, a percepção de que o forno é quente, então você não pode ficar lá perto, não é verdade? Uma noção de tempo também. Noção de tempo, Dar o bolo, saber esperar, lidar com a frustração. Se o bolo não deu certo, também é uma outra frustração importante. Nem sempre tudo dá certo, né? Exatamente. E Rosa, como você sente, assim, eu acho que até pelo fator da sua formação acadêmica e também como pessoa, por ser a faixa de idade, como você percebe, e pelas famílias que você atende, como que você percebe a diferença entre o período onde você era mãe e as suas amigas e o seu meio, e agora que a sua filha é mãe, e a relação aí quando você vê com as questões até do seu consultório, né, da clínica. Quais são as principais diferenças que você nota que a nossa sociedade foi fazendo a mudança e que agora, talvez, nesse processo, isso tenha desestabilizado ou talvez estabilize ainda mais alguns traços? Não sei dizer. Porque acho que assim, cada um faz do seu jeito, né? Que o tempo é diferente, a ideia de tempo é muito diferente. Por exemplo, a minha filha traduziu nessa publicação que ela fez, ela está descabelada e tudo mais, em relação às tarefas da casa, uma coisa que eu vivi muito, porque eles eram pequenos, eu trabalhava bastante. Então eu falo assim, meu Deus, eu não vi meus filhos crescerem, que tristeza, né? Então acho que tem isso, da gente ter algum envolvimento com o trabalho, com os filhos, com outras amizades, com outras formas de se relacionar, mas cada época é de um jeito. Não sei se melhor, não sei se é pior, não dá para qualificar, né? Mas são formas diferentes de vida. E nesse momento, eu creio, por exemplo, voltando à ideia da minha filha, porque eu conheço de dentro, né? Ela tem uma vida, tinha regularmente uma vida mais de trabalhar fora de casa, mais executiva, com funções importantes no trabalho dela. Então, hoje isso está reduzido. Né? Como é que isso muda a vida dela? Eu acho que, eu não sei direito, a gente não conversou muito sobre essa mudança dela. O que eu percebo são reações, no sentido de estar mais próxima das filhas, poder encaixar o trabalho, poder dividir, né, o tempo. Eu acho que isso foi um ganho dentre as perdas que aconteceram, né? Eu acho que tem isso, essa aproximação, que nem você falou, que era algo que você refletia quando mãe, né? Puxa, eles estão crescendo, eu não estou vendo e tal. Eu diria que agora é uma grande oportunidade das famílias perceberem essas questões todas dos filhos, das relações, do tempo. O tempo mudou muito, né? A noção de tempo, eu sinto que ela ficou muito diferente. Não sei se você percebe isso com você e se as pessoas trazem essa queixa, mas para mim eu noto que esses 70 dias, eu não sei, parece uma coisa de um tempo muito diferente. É um tempo diferente no sentido de que nós estamos em casa,
Nós não temos o compromisso de agenda como tínhamos antes. Que nem eu faço atendimentos online. Mas eu saio daqui, já vou ali, já tomo um chá, né? Já é diferente. Antigamente pega o carro, vai para casa, resolve isso, resolve aquilo, volta, né? Então o ritmo mudou, o ritmo. E com isso traz essa diferença da percepção do tempo, né? E também do nosso próprio ritmo fisiológico, biológico, né? Dá uma diminuída, dá uma mudada. Eu tenho visto muitas amigas e os clientes também dizerem que estão com o sono prejudicado, não conseguem dormir cedo, acordam mais tarde, né? Está mudando o ciclo de sono, por exemplo, né? As próprias exigências que são diferentes, eu percebo isso. E aí aqueles traços que de repente a pessoa já tinha de ser mais vespertino ou mais matutino, eu acho que isso se modifica quando se acentua, exatamente. Né? E essa questão que eu tenho visto com algumas publicações que eu vejo o pessoal que coloca, eu nunca sei até que ponto é piadinha, até que ponto é fato, ou, como diria já na psicanálise, né, a função da piadinha é contar um pouco das verdades, né, que a gente sabe, que a gente vê assim, de muitas mulheres que têm queixado uma exaustão muito maior nesse período. Você tem também ouvido as mulheres relatar isso? Exaustão maior. Porque é muita demanda, né? Não só a demanda de trabalho, de fazer comida, essa coisa da rotina do dia a dia, mas a demanda emocional. Está sempre disponível, está sempre ligada. Parece que dobrou a carga de cuidado, de manutenção, vou chamar assim. Manutenção da casa, das demandas dos filhos, do marido, né? Das dela própria, e pensar bastante, se preocupar, né? Porque a preocupação cansa mais que a ocupação, né? É verdade. A preocupação cansa mais que a ocupação. É isso mesmo. Além do fator de quem tem os filhos numa faixa escolar, onde ainda tem a demanda escolar. Você tem recebido algumas queixas com isso, alguns comentários também? Que também vem uma cobrança, né? Eu sinto que eu tenho uma paciente que ela fala toda semana para mim: ai, nossa, mais uma semana que eu consegui dar conta, a fulaninha tá ótima. E eu falo: não, mas tá tudo super bem. Não é você que vai fazer a prova, fica tranquila, ela tá indo super bem. Por sinal, uma paciente que à distância, assim, o foco que a tela acabou trazendo para ela, a gente brinca que nunca mais o médico nenhum vai falar em dar Ritalina, porque saramos a possibilidade do déficit de atenção que ela tinha. Se era uma possibilidade, desapareceu. Mas o que eu sinto é que é uma mãe que se exige. Mas olha a importância da presença afetiva, hein? Ela melhorou, né? Mas é uma mãe que ela se exige nesse sentido. Eu sinto que ela organiza tudo, mas existe uma autoexigência nesse sentido de que esse resultado de dar conta é como se ela não desse conta, ela como mãe não estaria dando conta. Eu sinto que muitas mulheres, com essa demanda da tarefa de casa, trouxe isso. Você não percebeu? Não sei se alguma paciente sua queixou isso. Mais do que o cansaço de acompanhar a criança, a questão de: e se eu não souber ensinar? E acho que assim, o não saber é muito importante na vida da pessoa. Sim. Porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, né? Então, acho que tem uma coisa assim de que entrar em contato com esse não saber, um pai que diz assim: eu não sei ajudar você. Pode dizer isso sem perder um mínimo de autoridade e respeito, porque não dá para saber tudo mesmo. E eu estava vendo agora, na hora do almoço, notícias dos Estados Unidos, onde os pais também estão extremamente frustrados pelo ensino à distância. As mesmas queixas do Brasil, que não dá, que o material que é entediante para a criança, que eles não conseguem motivar os filhos,
que o filho não consegue acompanhar, porque uma delas gravou um vídeo, e aí o vídeo cansava mais ainda do que a aula em si. Então, é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, ninguém estava preparado para essa mudança, muito menos os professores, né? Então, a não ser aqueles que foram treinados já para fazer o ensino à distância, né? Mesmo assim, acho difícil, né? Bem complicado, porque requer um vínculo mais próximo, uma conexão mais fechada com o aluno, né? O processo de aprendizagem. Então, eu acho que é realmente difícil. Mas uma coisa importante, todos estão nivelados de forma igual. É verdade. Exceto alguns... Tudo de inclusão. Eu falei que nunca a educação inclusiva foi tão real para todos. Exatamente. Todos vão ter o mesmo rendimento. Então, acho que assim, a preocupação da mãe, a preocupação do pai é não falhar. Mais do que ensinar, de que o filho consiga, que vá bem na prova, é não falhar. Mas as coisas que a gente mais vive na vida é a falha. Sim. Então, começar a conviver. Tinha uma teórica do Canadá, que eu via uma palestra dela, que ela dizia assim, a gente precisa aprender a fazer amizade com o caos. Com o caos, é verdade. E é muito importante, parece esquisito, né? Mas fazer amizade com o caos tem uma implicação importante, que é, assim, não adianta negar, fazer um processo de negação, dizer que não está acontecendo nada, porque está acontecendo. Estão acontecendo estranhamentos, mudanças, adaptações que dão certo, outras que não dão, né? Então, existe o caos. Mas existe a ordem, depois você tem o caos antes. Sim. E tem que suportar, né? Eu acho que eu estou lendo um livro bonito que chama-se Autocompaixão. E até foi um amigo meu psicólogo que fez até algumas lives abordando o livro, me interessou e eu comprei o livro. E uma coisa que o livro recorre ao assunto é a questão de que às vezes a gente faz algumas coisas que não são as mais legais do mundo mesmo. E que aquele momento, e que envolve isso, eu tenho uma situação de caos. Depois, você não vai repetir isso. Aí a questão da reflexão e da autocompaixão no sentido de, às vezes, a gente se perdoar um pouco. Acho que assim, às vezes aquela coisa muito rígida que não permite o erro de forma alguma, ou a pessoa estabeleceu, tem que ser assim, sempre assim, isso também gera uma angústia muito grande. É outra prisão, né? Outra forma de prisão. Tem que ser assim, sempre assim. E você falou, né, a compaixão é muito importante nos nossos dias também, porque conviver com o outro não é fácil. Tem hora que o tédio da situação cai sobre a pessoa, as insatisfações, as frustrações. E qual é a tendência? Jogar em cima do outro. Aí vem uma palavra impensada, aí vem uma atitude mais violenta. Não precisa bater para ser violento. Uma palavra, às vezes, machuca muito, né? E o que mais a gente precisa viver nesse momento é esse desenvolvimento da compreensão do outro, que é difícil para burro, mas é necessária, né? É aquilo que você colocou lá no início, né? Que assim, essa história do novo aí, né? Novo normal, que na realidade, até a Cláudia, uma amiga minha, está colocando, né, as pessoas estão mostrando o pior e o melhor delas, né? Ou seja, que é isso, ninguém vira outra pessoa, mas de repente aquele traço, algo que é dela e que ela enxerga como importante, aquilo pode como se tornar ainda mais evidente. E se isso for negativo, também, não é verdade? E aí dentro de casa, você vai ter uma dinâmica que vai ficar ruim. Eu percebo muito essa questão que está ligada, às vezes, nem tanto à função, às dinâmicas. Não sei se você tem percebido isso. Sim, fica muito ruim.
a convivência piora daí. Quer dizer, eu tenho falado, estou falando aqui mais de coisas positivas, de ganhos, de possibilidades, mas tem esse outro lado também. É que se a gente ficar nessa questão do que não funciona, a gente já sabe o que não funciona, a gente vive com o que não funciona, e não adianta falar sobre o que não funciona, porque vai continuar não funcionando. O importante é perceber as possibilidades nisso tudo, né? E outra coisa, eu queria voltar à questão escolar, né? Porque às vezes os pais estão ajudando os filhos com a tarefa, estão lá acompanhando a aula e tudo mais, e tem dificuldades. Então, o que eu acho bom é lembrar da nossa rede social, não o Facebook nem o Instagram, mas a rede social pessoal, né? Que são as nossas conexões, nosso relacionamento. Todo mundo tem uma tia professora, uma amiga professora. Liga, pede ajuda. Pedir ajuda não é feio, não deixa você de nariz comprido, né? Pedir ajuda é necessário, às vezes, né? Então, acho que, assim, a questão da rede é a questão de recursos humanos a nosso dispor, né? Não ter vergonha, né, de pedir, acho tão importante. Não, e nesse pedido, pode ser que não seja atendido, mas alguma luz, alguma areja o ambiente, entendeu? Ventila, digamos assim, né? Então, com tudo, se você recorre a alguém, você não pode visitar, mas você pode falar no telefone, né? Então, você pode fazer uma live, de repente. Então, a partir disso, esses ganhos não se pode deixar esquecidos, que são os ganhos das nossas amizades, né? Que nem eu digo, minha amiga Eva é uma pessoa que eu posso perguntar onde tem o sapateiro que pinta o sapato de roxo. Ela sabe. Olha, bom também, eu vou colocar a Eva. Eu vou começar a seguir a Eva, é uma boa dica. Então, a quem você tenha coisas para perguntar, que você sabe que a pessoa tem aquela habilidade que você não tem, né? Então, assim, a questão de você abrir um espaço para ter mais vínculos, manter os vínculos afetivos, manter as amizades, manter algum sossego interno através desse contato com as pessoas que a gente gosta, que nos fazem bem, né? Então vamos lá, aproveitando esse aí que a gente já estamos adiantando o horário, né? A Instagram cai depois de 1 hora. A gente pode até abrir outra, mas eu gosto de fazer dentro do horário ali. A questão é o seguinte: vamos linkar, Rosa. Melhor, você vai linkar para nós. Nos ajude. Tópicos positivos para minimizar, vamos usar, né, esse termo, que eu acho que ele é melhor, para a questão de tornar o desafio da vida familiar mais fácil. O que você linkaria como tópicos bem importantes, positivos? Nesse momento? Sim. Primeiro,